Uma noite abençoada, irmãos. É com alegria que estamos aqui, com a responsabilidade de trazer a palavra de conforto que eu recebi do Senhor e desejo transmitir aos irmãos. Os irmãos sabem que essa semana o mundo foi surpreendido com o ato executivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamado de tarifaço. Um instrumento que impõe novas regras no relacionamento comercial entre os americanos e todo o resto do mundo. O mercado global recebeu este anúncio de forma negativa, porque tarifas maiores sobre os produtos que chegam aos Estados Unidos devem encarecer, além de produtos finais, uma série de insumos para a produção de bens e serviços no país. Esse encarecimento pressiona a inflação e diminui o consumo, o que pode provocar uma desaceleração ou até recessão da atividade econômica da maior economia do mundo, cuja repercussão no mundo todo é inegável. O pano de fundo deste ato executivo é que ele gerou uma insegurança que certamente vai aumentar a inflação, a recessão, o desemprego, que provocará instabilidade emocional e social e que intensificará os conflitos em todos os quadrantes da Terra. Isso me deixou muito preocupado. E eu busquei a direção de Deus para saber qual o posicionamento tomar diante desse quadro nebuloso e assustador. Muitos estão preocupados, porque, lógico, uma recessão significa desemprego. Imagine jovens recém-casados, jovens casados há algum tempo que têm filhos no colégio, que precisam dos seus empregos para o seu sustento. E uma crise dessa abala o emocional de cada um de nós. Mas o Senhor Jesus me mostrou como o cristão deve agir nesses momentos. E por isso eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versos 25 a 33. Mateus, capítulo 6, versos 25 a 33. Amém? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário,
Porque andas solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Inclui mais um. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pai, a tua palavra está exposta. Permita, Senhor, que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor transmitiu a mim e que pacificou o meu coração, que estava angustiado. Derrama, Pai, sobre nós a sua vida, a sua alegria, a sua tranquilidade. Dá-nos esperança para superar todas as adversidades que se avizinham, porque nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Perdoe os nossos pecados e derrame a sua graça sobre nossas vidas, dando-nos a tua paz que excede todo conhecimento. É o que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Irmão, é maravilhoso nós sabermos que a Bíblia tem resposta para todas as questões, para todas as perguntas, para todos os problemas. A Bíblia é a bússola da nossa vida. E quando nós buscamos ao Senhor, por mais angustiado que estejamos, Ele vai nos apontar a resposta, sempre na Bíblia. Ela vem ao coração, mas ela sempre vai direcionar na Bíblia. E aqui, neste momento que o mundo atravessa, essa é a resposta que o Senhor tem para nós. Vamos analisar rapidamente cada um desses versículos. O versículo 25, Jesus faz uma recomendação de que não devemos andar ansiosos, preocupados com o alimento e a vestimenta. Ele lembra que a vida é mais importante que o alimento e que o corpo é mais importante que a vestimenta. A ansiedade é uma perturbação de espírito causada por insegurança, medo, agonia, e ela não deve fazer parte da nossa vida. O cristão não pode ser ansioso, porque o cristão temos um Pai que cuida de nós. Então, se temos um Pai que cuida de nós, não há razão para nos preocuparmos. Os versos 26 a 30, Jesus, com uma linguagem doce e graciosa, faz uma comparação com elementos da natureza. Primeiro, as aves, ressaltando que elas não produzem nada, mas elas confiam no seu Criador.
E é interessante que a confiança é tão grande que elas dormem muitas vezes num fio. Elas ficam ali em pezinho naquele fio, passa vento para lá, vento para cá, e elas não caem. Elas ficam em pé porque elas confiam. Elas têm um sistema de confiar em Deus que, talvez porque no espaço, ela fica mais próximo de Deus do que nós aqui no chão, ela talvez veja Deus, e talvez até Deus, calma, não se preocupe não, vai ali, fica aqui, se esconde, olha a chuva, vai ali para aquela árvore, se proteja, eu estou olhando vocês. Essa singeleza de relacionamento das aves com Deus, Jesus está mostrando que nós temos também que ter com o Pai. Elas sabem quem sustenta, é o Pai. Elas sabem que dependem exclusivamente de Deus. Depois ele fala com o lírio, mostra que apesar de não trabalharem, nem fiarem, exibem a beleza de suas vestimentas. E quando a gente olha as flores, como é gostoso, por mais simples que seja, a gente passa, vê às vezes aqueles ipês roxo, amarelo, aquela árvore linda, aquela floração maravilhosa. E aí, Jesus faz uma comparação, compara com Salomão, que no auge do seu esplendor, não conseguia se vestir como os lírios. E a gente fica imaginando a vestimenta de Salomão. Era uma coisa grandiosa. Salomão era meio vaidoso. Ele gostava de vestir bonito. Até porque, acredito eu, e perdoe a licença poética, irmãos, eu acredito que muitos dos casamentos dele, ele conseguiu muito mais pelas vestimentas, seduziu muito mais pelas vestimentas do que pelas palavras. E, entretanto, nem Salomão, é Jesus falando, nem Salomão, em toda a sua glória, se veste como lírio do campo. E Jesus fala do cuidado muito maior que o Pai Celeste tem para conosco, seus filhos, alertando que agimos como pessoas de pouca fé. Por isso ficamos ansiosos. É a pouca fé que nos traz medo, é a pouca fé que nos traz ansiedade, é a pouca fé que nos faz sentir agonia. Mas Jesus está fazendo essa comparação para nós percebermos que nós temos que descer ao nível de um passarinho, ao nível de uma flor, para adorarmos ao Senhor e confiarmos no Senhor e esperarmos do Senhor. Porque o Senhor nos dá, o Senhor nos atende, mas muitas vezes a nossa pressa faz com que o nosso pensamento se desvie e nós não percebamos a direção que o Senhor está nos apontando. O verso 31 e 32, Jesus reitera que não devemos andar inquietos, preocupados com o que comemos e bebemos, bem como com o que vestiremos, porque também os gentios procuram essas coisas. E o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos dessas coisas, de todas essas coisas. Nossas necessidades, irmãos, não fogem do conhecimento de Deus, nosso Pai. E quando Jesus fala do Pai, eu entendo aqui, eu penso aqui, como o Pai Celeste deve ficar feliz quando nós, seus filhos, o procuramos. E eu sinto, perdoe, não estou querendo de modo algum comparar, mas eu sinto a relação, por exemplo, eu tenho filhos,
um com quase 50 anos. E eu me sinto tão bem quando ele às vezes liga para mim e diz assim: pai, sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Pai, tem um problema a resolver, ou tem uma decisão a tomar, e gostaria de ouvir o seu conselho e a sua opinião. Irmãos, meu coração fica batendo numa velocidade enorme. Que alegria! O meu filho deu importância a mim, porque ele está pedindo um conselho meu. 50 anos. E, entretanto, pai, eu tenho um problema, ou eu tenho alguma coisa para fazer, e quero o seu conselho, e quero a sua opinião. Então, fico imaginando lá do alto, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a gente se ajoelha: Senhor, o que eu faço? Me dá a direção. Ele deve, perdoe a imaginação, tá? Mas ele deve esboçar um sorriso de alegria, suave. Oh, meu filho amado, eu estou aqui para te ajudar. Você vai por esse caminho, pega a Bíblia. Aí ele bota lá no fundo do coração um texto, e quando eu abro aquele texto, ai, que refrigério, que alegria. É isso que Jesus fala aqui, que nós temos um Pai, e quem tem um Pai tem que procurar o Pai, tem que buscar o Pai, tem que pedir o Pai, porque independente da idade que o Pai tenha, seja eu com 74 para 75, seja outros com 80, seja outros com 50, com 30, seja outros com a idade da eternidade, ele fica feliz em poder atender o filho. É gostoso. Então deve ser gostoso também para o nosso Pai Celeste nos ouvir o nosso clamor. Ele deve se sentir bem, e por isso ele vai ajudar no tempo dele e segundo a vontade dele, porque como foi cantado aqui, ele tem o melhor para nós, que nem sempre o melhor para nós está reservado para o dia de hoje. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mês que vem, ano que vem, ou talvez o melhor para nós não seja nunca na nossa existência terrena, mas Ele sabe o que é melhor para nós. E é isso que Jesus começa a dizer: busquem o seu Pai, busquem o nosso Pai. O verso 33, Jesus dá a chave deste relacionamento. No verso 33, que eu vou repetir aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos mostra que a chave para o entendimento, devemos em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes a gente está buscando respostas em lugares errados, em lugares inadequados. Às vezes a gente busca resposta na prefeitura. Às vezes a gente busca resposta no Palácio das Laranjeiras. Às vezes a gente busca resposta no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais de justiça, mas eles não têm a resposta que nos fará bem. A resposta que nos faz bem está no reino de Deus. É para lá que temos que nos dirigir, porque é a partir do reino que viveremos em paz. É a partir dele que as coisas se realizam no plano espiritual e repercute no mundo terreno, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos exercitar
a dependência. Mas muitos talvez não saibam o que é o reino de Deus. Vou procurar simplificar, segundo nos ensina Cláudio Honor Correia de Andrade em seu dicionário teológico. O reino de Deus é o cômputo de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com os seus conselhos, destinou aos que receberam a Cristo Jesus. O reino de Deus não é apenas um lugar, é um lugar de imensuráveis bem-aventuranças. O reino de Deus não pode ser limitado, nem pelo tempo, nem pelo espaço. É o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. E como herdar a vida eterna? Aceitando Jesus como Senhor de sua vida. Arrependendo-se, confessando a Ele os seus pecados, convertendo-se, deixando que Ele tome conta da sua vida, que Ele tome conta do seu pensamento, que Ele tome conta de você e da sua casa. Isto é o primeiro passo para se herdar a vida eterna e entrar no reino de Deus. A aplicação do texto. Jesus condena o afã excessivo de segurança e a falta de confiança em Deus, típicos de uma mentalidade pagã. Recomenda a concentração nos valores do reino e a confiança em Deus. Lógico que o Senhor não exclui uma previsão econômica razoável. Nós trabalhamos, nós temos que guardar, mas não por obsessão. Nós temos que guardar o necessário para termos uma velhice tranquila. Nós temos que guardar, mas não de forma usurária, de forma para ter. Não, para ser filho de Deus. Bastante para viver tranquilamente, para ter o necessário. O dia que nós tivermos consciência de que basta o necessário, nós seremos mais felizes, porque nós não vamos mais procurar outros valores além daqueles necessários para a nossa existência. O reinado de Deus e a sua justiça buscam também uma ordem justa entre os homens. Nos nossos relacionamentos, quando estamos sobre o domínio do reinado de Deus, eles são relacionamentos fraternos e produtivos. E concluindo, quando o cristão busca a direção de Deus sobre o caminho a seguir, a postura a adotar, a decisão correta a tomar, ou uma resposta de qualquer natureza, mesmo as questões existenciais, Deus, através da Bíblia, realmente fala aos cristãos. Precisamos buscar diuturnamente esse encontro com Deus, para Ele nos dar a orientação, para que tenhamos uma vida terrena, segundo a sua vontade, que é buscar o seu reino. Porque o reino de Deus é o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Boa noite, Deus nos abençoe.